Olá pessoal, demorei, mas estou de volta e bem num ambiente assim, do jeito que eu gosto, né? Tô sentadinha aqui, acabei de partir 2 cocos, vou descascar os cocos agora. Ontem eu já debulhei milho, já tô pensando nas festas juninas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá o chão, cheio de casca de milho. Parti um coco ontem também, que eu fiz canjica, eu gosto de colocar um milho fresquinho. E agora nós vamos aqui descascar um coco e bater um papo para atualizar vocês. Nossa, minha faca não tá muito boa, mas vamos assim mesmo. Quero saber aqui como é que foi a Páscoa de vocês, né? Que eu não apareço desde a Páscoa. Aqui pra mim, graças a Deus, foi muito bom. Óbvio que não foi nem um pouco parecido com a minha Páscoa de São Paulo, né? Porque lá eu já tinha uma clientela muito boa. Mas pelo pouco tempo, né, que eu estou aqui, foi bom. E foi interessante porque tinha cliente que não conhecia, aí vinha, pedia só, sei lá, um ovo de colher. Aí depois que provava, falava, não, tem mais o que aí? Quero, vou buscar. E assim foi. Tem algumas coisas que eu não tirei, ainda tá no meu cardápio. Eu gosto de deixar algumas coisas típicas quando eu dou conta, né, de fazer. Assim como eu tenho maçã do amor o ano todo, pipoca doce, agora eu também deixei os minhoquinhos de colher e alguns ovos de casca recheada. Aí como é que eu faço, né? Eu sempre tenho bastante recheio, mas também quando acaba é rapidinho de fazer, né? Se precisar eu congelo. E eu monto também as casquinhas, né? Bastante casquinha de chocolate, quando não tem nenhum acréscimo, né? De aditivos. Ele dura bem também. Então são cascas lisas. E aí eu monto, né, o pedido. Sempre deixo alguns prontos. E estamos indo assim. A maçã do amor, que sempre sai o ano todo, agora tá chegando a época. Então, a minha Páscoa, assim que também que acabou no domingo, né? Assim que acabou a Páscoa, eu também já comecei com os bolos. Normalmente eu ficaria mais uma semana trabalhando com os chocolates. Mas visto que não tinha uma demanda tão alta para isso, eu preferi na segunda-feira. Continuei com alguns que eu tinha, mas eu já bati massa de bolo, já tinha espaço, né, na geladeira, no freezer também, para congelar se eu precisasse. E aí, estamos seguindo. Teve o Dia das Mães, que foi muito bom também. Eu monto uma cestinha que eu já mostrei aqui para vocês, que vai um bolinho individual e 9 docinhos embaixo. Saiu bem. Mas como esses dias, pessoal, deu uma parada de filmar, né? Eu não consegui postar para vocês. E foi por opção, tá bom? Eu tava com outras coisas aqui fazendo, tava muito corrido pra mim. Eu tava com 2 celulares também, que tava mais fácil, né, de fazer as gravações, porque a memória acaba muito rápido quando você faz vários vídeos pra editar. Deixa eu só pausar minha máquina ali, que ela vai fazer barulho e vai atrapalhar. Voltei. Então, eu dei uma parada, né? A gente, quando chegou, eu fiquei um tempo fazendo umas reformas na própria confeitaria, ainda não terminei. Essa semana eu encomendei uma novidade aí, quando chegar vocês vão saber, para a cozinha. Fiquei muito feliz, faz um tempo já que eu percebi que eu precisava, mas a gente precisa fazer as coisas com cautela, né? Eu fiz várias cotações, a gente chegou num preço assim que foi o mais acessível pra gente, e eu acredito que em 2 semanas já vai estar aí. Mas enfim, eu tava numa correria muito grande, né, de terminando reforma, com várias coisas aqui fazendo, questões pessoais da igreja, né? A gente está se adaptando aqui. E aí eu falei, deixa eu dar uma paradinha com esses vídeos para organizar minha rotina, depois eu volto. Até com relação à confeitaria, né? Eu acho que mais em relação à confeitaria até. Porque o que aconteceu aqui foi o seguinte, eu percebi que eu precisaria fazer uma boa reformulada no meu cardápio. Porque tem alguns itens que, primeiro, né, uma cidade menor, a maioria das pessoas já tem um lugar onde pedir. Segundo, eu percebi que por aqui ser uma região assim muito quente, muito praiana, né, tem alguns itens que não eram muito bem-vindos. Então, eu tive que mexer no meu cardápio. Não foi só a questão do geladinho, né? Tô testando ainda várias coisas. E pode ter certeza que quando eu chegar naquele meu modelo considerado ideal,
eu vou trazer aqui para vocês as estratégias e tudo mais, né? A vida de um confeiteiro é testes, né? A gente tem que estar sempre disposto a abrir mão de algum produto, se necessário, para colocar outro, aprendendo, sempre com mais conhecimentos, né? Indo atrás, e eu tenho ido atrás. Estou terminando um curso bem completinho aí de confeitaria, e ainda falta 1 ou 2 meses para terminar. Eu fiz um curso de cookie também esses dias, achei muito bom, com o Breno Tulha, para quem quiser dar uma olhadinha lá no Instagram. Mas eu vi que tem vários outros também, né? Se vocês já fizeram ou conhecem algum outro professor, deixa aqui, eu não vou lembrar de cor, mas eu vi mais uns 8, pelo menos, professores. O curso dele eu achei um pouquinho mais, assim, resumido, mas para o que eu precisava tá ótimo. Eu já sabia fazer cookie, mas eu não tinha aquele conhecimento. E eu confesso para vocês que eu não estava assim com muito disposta a ficar testando várias coisas. Eu falei, não, deixa eu ir para um curso já, porque o curso já é alguém que fez os testes por mim, né? Então a gente quando paga isso, né? A gente paga pelo conhecimento, a gente paga pelos testes que a pessoa fez, né? Pelos experimentos. E aí eu falei, eu já prefiro pagar para ter um curso já mastigadinho aí, que eu sei que vai dar certo. E de cara mesmo, a primeira receita que eu fiz já deu super certo, já coloquei à venda, tirei foto, já coloquei à venda. Foi um finalzinho de uma tarde e foi muito bom, né? Tá sendo muito bom, né? Eu tô conhecendo, entendendo. E eu achei muito interessante que a gente precisa de fato seguir à risca as dicas do curso, né? Eu lembro que ele deu uma dica de uma forma e aí eu falei, vou assar nas duas, né? Não tenho outra forma dessa. Mas foi nítido a diferença final do produto. Então eu acredito que seja por isso que muitas pessoas quando fazem curso, né, se decepcionam e não dá certo, eu tentei, porque segue de repente 70%, 80% das dicas, né, do recomendado, mas não segue tudo. E apesar de existirem várias formas de fazer a mesma coisa, cada profissional ele segue uma metodologia, né? Então, se para ele deu certo e ele vendeu muito, seguindo todos aqueles passos, e eu quero ser mais objetiva nesse momento, eu vou seguir os mesmos passos, entendeu? Eu não estou no momento de arriscar, eu sigo exatamente o que o professor diz, né? O que o mentor diz. Se eu estou com tempo, com disponibilidade, com financeiro para isso, aí eu vou, né, depois testar outras coisas, vou criar minhas próprias receitas, minhas adaptações, né? Então, é isso aí. Fiz macarons também, gente, deu super certo. Desde a primeira receita, o vídeo cortou aqui em algum momento, mas bora lá. Fiz os macarons, deu tudo certo, ficaram ótimos desde a primeira receita. Vocês nem estão vendo aqui eu descascar o coco, né? Deixa eu vir mais pra trás. E já coloquei à venda também. Coloquei a princípio 4 sabores, depois eu venho aqui falar detalhadamente para vocês sobre esses novos itens. E é isso. Cada dia que passa o pessoal tem conhecido mais, tem gostado mais, tem comprado, eu fico muito feliz. Eu já tenho clientes recorrentes, né? Clientes recorrentes são aqueles que voltam a comprar. E pelo iFood a gente tem esse controle, né? Tem clientes que já compraram 20 vezes, 30 vezes. Então pensa, pelo tempo que eu tenho aqui, né? Vai fazer 7 meses, agora 5, 6. Gente, eu tava gravando pra vocês lá partindo o coco. E aí o vídeo cortou, eu só percebi agora. Já terminei, os cocos estão aqui, tô vestindo meu domo pra começar aqui na confeitaria. Dar uma ajeitadinha nas coisas, né? Apesar de não ter deixado a cozinha suja, eu deixei um monte de louça à toa. Tem louça ali, tem bastante louça aqui espalhada pela pia. Então eu vou organizar a bancada para depois ver aqui a prioridade do dia e o que eu vou conseguir fazer hoje e o que não eu deixo para amanhã. Eu sempre parto da ideia de o que é o mais fundamental, né? O que mais vendo, o que está faltando. Ou se tem algum produto que eu tenho um recheio pronto e eu preciso fazer, por exemplo, uma massa de bolo, ou se estou zerada de geladinho, que é o caso hoje, né? Então eu preciso ver, mas só que o dia tá friozinho, então preciso entender aqui o que eu preciso fazer primeiro e aí eu vou seguir.
Tava aqui organizando a cozinha e aí tô com um pedido, eu quero montar junto com vocês, que é essa cestinha, né? Eu já mostrei ela aqui pra vocês antes. Deixei a câmera um pouquinho mais baixa aqui, que é pra vocês conseguirem ver como eu faço essa montagem, tá? Então, opa, vem uma gavetinha aqui pra eu colocar doces. E aqui em cima eu coloco um bolo, mas poderia ser também um bolo individual. Poderia ser com flor, tá bom? Quem preferir, como a alça fica muito alta aqui, ó, eu gosto de prender. Então, eu vou prender aqui com um pedacinho de durex. Esse aqui ficou muito pequeno. Vou ter que colocar dois. Um de cada lado. Ó, aqui tá com durex. Gente, minha bancada, né? Dá pra ver? Dá, né? Aí agora eu vou pegar os docinhos lá. Deixa eu ver se consigo deixar de um jeito melhor pra vocês verem. Gente, não tem jeito. Minha bancada não é tão longa. Ficou melhor aqui, né? Agora eu vou pegar os docinhos. Vou colocar... Vou virar pra mim, né? Depois eu mostro pra vocês. Vou colocar 3 brigadeiros. Eu gosto de colocar os brigadeiros no meio. Inclusive, eu vou aproveitar e deixar esses doces juntos, porque na hora que toca, tem que ficar pegando 2, 3 caixas na geladeira, né? 3 bichos de pé. Esse doce, esses doces todos estão congelados, né? Vocês já sabem, eu gosto de trabalhar com doce congelado. Não perde nada na qualidade, tá? Quem nunca fez o teste aí pode fazer. E 3 beijinhos. Prontinho. Só encaixa a gavetinha. Vou colocar um logo aqui na frente. Aproveita e já segura a gavetinha, né? E vou embalar. Olha como ficou. Uma gracinha, né? Um lindo presente. Pedido embalado. Tô esperando o motoboy chegar para retirar. Foi feito com uma entrega rápida, então daqui a pouco já tá aí, já tá a caminho. É sempre bom você ter umas opções assim presenteáveis. Esse kit sai bastante, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Eu vendo bastante esse kit aqui, sempre tem. Eu já deixo montado, nessa cesta vem desmontada. Já deixo ela montadinha com o laço feito, que é pra ganhar tempo. Bom, minha pergunta aqui pra vocês hoje, eu queria muito que vocês respondessem aqui pra mim é... Tudo bem se eu for falando aqui com vocês enquanto eu vou trabalhando? Porque eu confesso pra vocês que hoje, o que mais me impede de gravar os vídeos é que eu preciso parar pra gravar o vídeo. Então, se eu conseguir fazer o vídeo conforme eu estiver trabalhando, às vezes vai ter um barulhinho, eu não vou estar numa posição tão favorável pra vocês verem aí todos os detalhes, mas isso agilizaria muito a minha parte aqui, né? Como agora... E eu preciso secar todos esses sacos de confeitar. Então, assim, acaba fazendo um barulhinho aqui pra vocês, mas agiliza muito pra mim, enquanto a gente estiver conversando, eu ir fazendo alguma atividade. Contem aí pra mim se tudo bem, porque nesse ritmo aqui eu consigo gravar mais vídeos pra vocês, né? Se eu precisar parar pra fazer o vídeo, aí vai demorar um pouquinho mais. Já aproveitando para falar sobre as mangas de confeitar, eu gosto sempre de passar um papel toalha em todas depois que eu lavo. Eu não seco elas com pano de prato, porque eu acho que o pano de prato, além de ser mais grosseiro, deixa muita lã. Então eu gosto de secar com papel toalha. Se eu tiver com pressa, ou precisar do saco de confeitar, até porque, pessoal, olha só,
Não sei se vai dar pra ver, porque o fundo aqui tá muito branco, muito claro, né? Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Um fundo preto. Olha como ele fica todo manchadinho quando não escorre 100%, tá vendo? Agora, deixa eu ver se eu consigo segurar ele aqui e pegar um que eu já sequei. Olha a diferença. Tá vendo? Então, eu não gosto de somente deixar ele escorrer. Não é nem que tá tão molhado aqui dentro, ele tá manchado, tá? Acho que meu motoboy chegou, deixa eu ir lá levar o pedido. Pedido entregue. Voltemos ao saco de confeitar. Então, pessoal, eu sempre gosto de secar com papel toalha e vou até o finalzinho, ó, do saquinho. E aí ele fica bem sequinho, sem as manchas. Se vocês estiverem com pressa e o saco de confeitar estiver todo molhado, aí eu gosto de fazer o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês na bancada. Aí eu pego um pano de prato, apoio esse saco em cima do pano de prato e faço isso aqui, ó, dos dois lados e depois na parte interna. Então o pano de prato só serviu para me auxiliar, seca também em uma parte, mas a maior parte aqui do processo quem vai fazer é o papel toalha. E aí eu vou pegando o papel toalha, às vezes um vai molhando junto com o outro. Vou seguindo aqui, né? Fazendo todo o processo. Vou até o finalzinho. Se eu conseguir puxar ele aqui pelo outro lado, né? Dependendo do furo, ele me permite fazer isso. E eu vou colocando todos os saquinhos sequinhos. Ele tende a ir enrolando aqui a ponta, né? Conforme vai passando o tempo. Eu aproveito o reforço, empurrando ele ao contrário. Fechou? E eu vou fazendo isso até terminar o saco de... Até terminar de limpar todos os saquinhos, né? Ontem eu fui numa loja que tem aqui de embalagem, de confeitaria, para conhecer. Na verdade, já tinha passado nela antes, mas eu tava com pressa. E que bom que abre dia de domingo, né? Eu fui lá conhecer. E eu vou abrir aqui uma sacolinha. Peguei pouquíssimas coisas, mas achei bom, os preços bons. Alguma coisa, né? Tava um pouquinho mais alto do que eu tô acostumada a pagar. Mas, se precisar, no desespero, já sei que tem pertinho aqui de casa. Eu não lembro o nome agora. Mas depois eu vou pensar aqui, vou lembrar do nome. Deixa eu ver se tem uma notinha ali, gente. Se tiver, eu mostro pra vocês já. Porque, gente, é muito ruim quando você não tem um lugar, um fornecedor pra você comprar as coisas, né? Como é ruim. E a gente sabe que nem tudo a gente consegue pedir pelo Mercado Livre. Então, eu, por exemplo, já fiz 3 vezes compra na loja Santo Antônio. De São Paulo para o Rio de Janeiro, para onde eu tô, porque eu não encontro as coisas. Em outros lugares sai mais caro do que lá. Aqui está a minha sacolinha, para realmente poucas coisas. Ah, tem a notinha aqui, deixa eu ver o nome do lugar. Descapel, provavelmente é uma rede, né? É bom que eu já vou passar os preços aqui para vocês. Bom, peguei um pacote de luva. Eu tenho alergia a latex, então essa daqui é de vinil ou pode ser a nitrílica também, pra mim vai. Pacotinho de luva, R$18,95 por 100 luvas. Vamos ver. Eu comprei uma última aqui, ó. E eu só tinha achado a M, mas fica muito grande pra mim. Olha só. E pra enrolar os cookies, né, que é bom fazer com a luva ou pegar bombom, quando sobra muito espaço assim, ó. Tá vendo? Quando sobra assim na ponta do dedo, não é legal. Mas essa aqui pra mim não me deu alergia, porque quando é a de latex, minha mão escorre suor. É horrível. Fica minando água. Vamos ver a P. Deixa eu abrir por esse furinho aqui, pra ver se ela vai ficar mais
ajustável. Essa aqui já é no estilo da luva cirúrgica, né? Ela é bem grudadinha na mão. Com certeza o tamanho tá bom. Mangas todas sequinhas. Agora eu vou guardar. Não sei como é que vocês costumam guardar, me contem aí. Eu acho um pouquinho volumoso deixar assim na gaveta. E tem hora que cai por trás da gaveta. Quando a gente vê, já tem lá uma coleção. Então, o que que eu faço? Eu pego um saco, que é um pouquinho maior do que todos os outros. E seguindo a direção, né? Que ele é mais transversal assim. Eu venho e coloco os outros. E aqui eu coloquei invertido, mas eu vou trocar. Por quê? Eu também gosto de seguir uma ordem de os sacos menores ficam na frente e os maiores ficam atrás. Maior tanto de tamanho quanto de furo. Venho aqui, encaixo todos. Isso ajuda muito porque eu deixo eles assim na gaveta e eu separo essa gaveta para não colocar nada cortante, nada de marcador, espátula que possa de repente machucar ou furar o saco de confeitar. E a validade do saco para mim é enquanto ele durar. Enquanto ele não rasgar, enquanto ele não furar, então eu estou usando. Faço assim e coloco na gaveta. Em relação à produção do dia, tá? Conforme eu falei para vocês, meu estoque de geladinho está praticamente zerado. Eu tenho 2 de pistache apenas. Porém, eu não vou fazer o geladinho agora. Eu gosto de fazer uma conta, assim, né? Uma compensação do que vale mais a pena. Eu preciso montar bolos, eu preciso enrolar docinhos e também fazer mais massas de docinhos. E o bolo e o docinho praticamente é o complemento um do outro. Eu tenho um kit festa, né, para 6 pessoas, para 12. E muitas pessoas compram também, mesmo não sendo kit, compram, quando compra o bolo, compra a caixinha de doce. Então, eu prefiro adiantar esses, que tem uma saída muito melhor. Vou dar uma olhadinha nas outras coisas, recheio, calda, alguma coisa que eu ponho na geladeira, né? Se eu preciso cortar saquinho para os caramelizados. E eu vou deixar esse geladinho ou para noite ou para amanhã. Até porque o geladinho, se eu fizer ele agora, eu só vou conseguir vendê-lo daqui a umas 4 horas. Então, agora são, deixa eu ver que horas são. Agora são 1h30. Então eu vou adiantar esse bolo, docinhos, ver se eu estou precisando dos saquinhos, como eu falei para vocês, né? Eu vou dar uma olhada no estoque também de cookie, de macarrão, que são as novidades. Então, se é novidade, eu não vou deixar pausado, né? A gente tem que aproveitar essa quinzena ou os primeiros 30 dias para perceber como vai ser o desempenho desses novos itens, porque senão eu não tenho como dizer se ele foi bem aceito, se não, se ele vai ficar no cardápio. Então, a gente precisa muito se atentar a isso, né? Não adianta você lançar o produto, ele acabou e você levar 3, 4 dias para repor. Não faz sentido. Combinado? Então, hoje foi uma boas-vindas aqui para vocês e uma dica também de como que a gente pode fazer quando a gente está voltando para a cozinha, o que começar a fazer. Sempre comece com organização, colocando as coisas no lugar, porque a gente precisa enxergar aonde estão as coisas, quanto tem de cada. Vocês viram a partir de um coco um pouquinho mais cedo, né? Eu não posso colocar esse coco no fundo da geladeira, atrás de um pote grande com recheio com chantilly. Eu posso me esquecer dele, né? A gente precisa entender que nem tudo a gente consegue armazenar aqui. A gente tem que ter um planejamento anotado, né? Ou a gente pode seguir também um cronograma semanal, dependendo do volume aí de vendas que você tem, ou a sua necessidade de organização. Eu deixo aqui um pouquinho livre em relação a isso, porque eu não tenho hoje ainda uma demanda que me sufoque a tal ponto. Mas, mesmo assim, eu tenho uma sequência que eu gosto muito de ir seguindo para não me perder. Então, hoje eu vou organizar a questão dos bolos, pensando sempre também, né, na prioridade do que você mais vende e o que é imprescindível você ter no cardápio e não faltar. Os sazonais a gente pode até ter um pouco mais de flexibilidade, né? Infelizmente, a nossa área de confeitaria, a gente gosta muito de diversificar e deixa muito itens pausados, mas isso não é bom, não nos ajuda. Se a gente estiver pensando no iFood, a gente tem a questão dos algoritmos, né? Que vai acabar nos prejudicando, mas vamos pensar que a gente precisa ter essa responsabilidade também para a nossa venda direta, nosso catálogo, né? Para quem tem aí
um site próprio ou uma outra plataforma de venda. Então, o iFood só vem para nos ajudar a nos organizar, tá bom? Então, obrigada por vocês que têm me cobrado. Você sumiu. Obrigada de verdade pelo carinho de vocês. Eu vou deixar esse vídeo um pouquinho mais curto. E escreve aqui pra mim o que você gostaria que eu falasse, o que vocês querem que eu traga. E na medida do possível, eu vou tentar sempre, conforme eu estiver trabalhando e gravando pra vocês, porque parar para gravar, como eu falei, tenho, né, minhas correrias aqui, estou organizando a minha chegada ainda. Tem 5, 6 meses aqui, mas ainda é pouco, se a gente for parar para pensar. Até porque vem as datas sazonais, que é onde a gente realmente vai entendendo como é que a cidade funciona, como é que o mercado local funciona. Então, até a próxima. Boa semana para vocês.